Papo Universitário de hoje conversa com ela, que é empreendedora social, professora, editora, pesquisadora e mãe, Fabiana Franco. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Seja bem-vinda, Fabiana, no Papo Universitário. É melhor ser alegre que ser triste? Sem dúvida. Por quê? Porque a alegria é a melhor coisa que existe. E o que é alegria na sua vida? Minha filha. Sua filha. Com certeza. É, Meu academicismo também, Isso. minhas pesquisas. Como é que você faz para conciliar tantas atividades que você tem 1000 coisas? Para quem te conhece, a Fabiana que tem 1000 coisas para fazer apenas 24 horas. Como é que você faz para ser mãe, pesquisadora, professora? Faço uma coisa errada, assim, eu durmo pouco. Todo mundo diz que dormir faz bem para a saúde, eu durmo muito pouco. Mas eu tento conciliar, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio na vida, dá para você fazer tudo. E os momentos com a minha filha são os momentos mais importantes para mim. Então quando eu tô com ela e acabou. Falando em sua filha, Marina, não é isso? Isso. Ela já é uma pequena empreendedora. Explica aí pra gente como é que funciona. Na verdade, minha filha é uma empreendedora social, né? Ela mexe com responsabilidade social desde os 5 anos. Ela ganhou um prêmio no Disney Channel, começou dono do cabelo. Depois mexeu com sustentabilidade. Ela faz uma coisa que chama Lojinha da Marina. Ela junta donativos, a gente lava, limpa, organiza. Ela criou um dinheiro social, chama Amores Reais. E depois as crianças ganham esse dinheiro, conquistam o dinheiro e vão comprar na loja dela. Ela puxou a mãe? Ela puxou a mãe. Acho que ela puxou um pouco a mãe. Ela é bem o pai dela, assim, a característica de personalidade bem do pai dela. E fisicamente ela é bem parecida com o pai, mas ela puxou a mãe. Ela escreveu um livro agora, né, recente. A gente demora tanto tempo para conseguir escrever um livro, ela com 10 anos já conseguiu. Com 10 anos já escreveu um livro. Mas essa parte de ser empreendedora, ela puxou você ser assessora do Político tem tudo a ver. Eu acho que tem um pouco de se espelhar na pessoa que é executiva, né? Um filho com uma mãe executiva começa a perceber a importância do próprio trabalho, de estar gerando sua própria renda. Não é fácil ser executivo e criar filho, mas a gente tem que rebolar. E quando o filho começa a fazer algumas coisas, e como no caso delas, são sempre coisas que reverberam para o bem de outras pessoas, isso é fantástico. E como começou a sua carreira? Você fez jornalismo? Fiz. Na verdade, minha mãe queria que eu fizesse direito, né? E eu cheguei a prestar um vestibular para direito. Na época eu ia muito bem, eu fazia cursinho, eu ia muito bem nas provas e tinha tudo para dar certo, mas eu vi que não era minha praia, não queria direito não. Então eu resolvi fazer comunicação. Mas você sonhou com isso na infância, na adolescência, com Não, comunicação ou aconteceu? Então eu queria na verdade ser arquiteta, né? Mas a minha mãe falou, vai fazer escola técnica. E eu fiz escola técnica. Quando eu cheguei lá que eu vi carregar teodolito, eu era muito magra, assim, eu pesava 35 quilos, o teodolito 20, né? Então eu vi que não era pra mim. Eu, na verdade, dentro da obra, o povo me chamava de formiga atômica. Tinha que amarrar meu capacete aí. Aí eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre lidei muito com teatro. Gostava de escrever? Sempre gostei muito de escrever e de ler. Ler é fundamental. Às vezes até mais do que escrever. Porque quando você lê, você tem todo o arcabouço para que você possa escrever, né? Então eu fiz meu vestibular por opção numa faculdade particular, estudei em faculdade particular. E quando eu estava mais ou menos no 4º período, eu era do grupo de teatro, mexia com o diretório acadêmico, jogava futebol, era bem ativa na faculdade. E aí o diretor da faculdade me chamou para largar tudo e ir para cá fazer teatro. Ele disse que ia pagar para estudar teatro. Eu falei, não, me deixa aqui na comunicação. Enfim, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo. E minha faculdade foi muito difícil porque eu trabalhava em 2 estágios e eu era funcionária da prefeitura. No final de semana eu trabalhava na prefeitura para conseguir pagar a faculdade. O que você se identificou na faculdade de comunicação? Então, na minha época não era como na de vocês, né? Vocês têm todo um estúdio montado, eu fui da primeira turma de uma faculdade, então amarguei todas as dificuldades que se tinha. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que eu tinha um professor muito ruim, difícil assim, de lidar, aquele cara, vamos chamar de Edgar Rebouças, é um cara extremamente conceituado, respeitado. Na época ele tinha acabado de voltar da França, do mestrado dele, e muito enfático, assim, cobrava muito da gente. E foi ele que foi o transformador, ele é transformador da minha vida.
porque ele me viu e ele falou, você vai dar certo. E depois do curso de comunicação, você foi para uma pós? Aí ele já sempre falava, termina a graduação e vai fazer alguma coisa, vai estudar e tal. Mas eu estava no mercado, então eu já saí empregada, eu trabalhei na CBN, depois eu trabalhei numa agência de comunicação, eu era gerente de assessoria, sempre trabalhei com assessoria. E aí eu comecei a fazer, quando eu estava na Gazeta ainda, comecei a fazer uma pós de gestão de crise, que é uma pós da Cândido Mendes, um monte de gente da Gazeta fez junto. Mas eu nunca pensei em sair de Vitória, de verdade. Mas assim, nunca pensei que eu fosse sair de Vitória. E Vitória não tinha mestrado e nem doutorado. Mas como é que surgiu essa parte do mestrado? Parte da pesquisadora? Então, como que isso surgiu pra mim? Eu fui pescada por isso, na verdade, né? Aconteceu, eu estava no mercado, trabalhando, já tinha terminado minha pós e eu tive um problema de saúde na minha família. A minha prima adoeceu de leucemia e a minha família mora no exterior. Então a minha tia precisava de alguém para ajudar. E eu tive que ficar durante o processo de tratamento de câncer da minha prima fora. E aí eu comecei a perceber que eu podia morar fora. A minha prima faleceu, eu voltei. E quando eu voltei eu me casei, eu fui casada há 16 anos. E tive um relacionamento de 16 anos. E ele estava transferido para São Paulo. Eu falei, vou ter que ir para São Paulo, então bora fazer o que o Edgar disse que era para eu fazer, né? O Edgar me orientou no TCC, eu fiz sobre um estudo de recepção e no mestrado já comunicação e saúde, que é a minha praia, eu sempre lidei com saúde e comunicação. Mas quando você terminou o mestrado, você viu, é isso que eu quero ser pesquisadora? Já no mestrado eu entendi que era essa a minha praia, assim, que eu queria lecionar e fazer pesquisa. Então na época do mestrado, é até engraçado que se você vai no meu currículo Lattes, hoje eles mostram um gráfico, né? Aquele pico de publicações na época que eu estava no mestrado, depois eu fora da academia e eu agora de novo ascendendo, né, na publicação. Mas eu aprendi a fazer ciência, a pesquisar com o professor José Marques de Mello, dentro da Cátedra Unesco, que eu era voluntária na cátedra, e com o meu orientador, o professor Isaac Epstein. E do mestrado para o doutoramento, veio a Marina. Mas para chegar no doutorado, você teve uma ponte, um espaço, ou você já saiu do mestrado direto para o doutorado? Por isso, porque o que aconteceu? Na época que eu estava fazendo mestrado, eu tinha um episódio na minha vida muito engraçado que eu tive suspeita de câncer. E foi muito complicado porque foram 8 meses de busca ativa, só que eu não tinha tempo para câncer não. Eu estava fazendo mestrado, não dava para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então foi um momento que eu me dediquei muito ao meu mestrado. Quando terminou o meu mestrado, que são 2 anos de mestrado, né? Quando terminou o mestrado, eu engravidei da Marina. Porque foi exatamente quando o médico me liberou das coisas, você pode voltar para a vida normal. E aí eu fiquei 1 ano em casa, brincando de mamãe, amamentando. Depois veio o doutorado. A gente vai continuar o papo, vamos para o pequeno intervalo e o Papo Universitário volta já. Eu sou Luísa, tenho 7 anos e tenho leucemia. Preciso de um transplante de medula óssea. Assim como eu, outras crianças precisam da sua doação. Mas o banco de medula está quase vazio. Procure o posto de coleta mais próximo da sua casa e doe medulinha. Compartilhe essa ideia. Tá ouvindo, cara? Só notícia, CBN. Só notícia. Beleza. O que você tá ouvindo, cara? O que você tá ouvindo? Annihilator. Annihilator, sabe o nome da música? É Alice from Hell. Obrigado. O Papo Universitário está de volta com a professora Fabiana Franco. Fabiana, conta pra gente essa experiência depois do mestrado, que você engravidou, aí ficou um tempo parado, esse espaço, um conselho que você dá para mulheres para não desistir de parar de estudar. Então, eu tinha programado, né, que quando eu tivesse um filho seria para ficar 1 ano em casa. Então, foi difícil ficar fora da academia, porque você vem num ritmo de estudo, você está publicando, você está pesquisando, aí bebê. Aí fiquei dá uma quebrada no ritmo. Uma quebrada no ritmo. Mas eu acho que não te impede de retornar. Então, eu me programei para retornar, depois de 1 ano eu voltei para o doutorado, era um pouco mais difícil com ela, e os meus colegas de turma brincavam muito comigo, falavam assim, 3 horas da tarde que estava saindo o pingadinho, porque meu peito vazava e eu
doavam meu leite, né? Então eu tinha que sair, escoar o peito para doar o leite, enfim. Por que o doutorado? O seu doutorado foi em quê? Em comunicação e saúde. Eu continuei na Continuou. mesma linha, mas aí o professor era outro, porque o meu professor, que é o Isaac, saiu da faculdade, ele já estava velhinho, e quem assumiu foi o professor Wilson Bueno, que é um dos papas na área de comunicação empresarial e comunicação agrobusiness, comunicação de saúde, assumiu no lugar do Isaac. Aí são 4 anos de doutoramento, né? Mais tempo, uma pesquisa mais madura. Falando de pesquisa, aqui na Estácio você levou uma turma de comunicação para o Rio de Janeiro, para o Congresso Politicom, o qual você é assessora. Conta essa experiência de professora, de poder levar o aluno para um congresso tão importante, que é um congresso internacional, né? Porque hoje em dia fala-se muito só de estágio, mas essa parte da pesquisa, muitas faculdades ainda não enxergam. Fala um pouquinho disso. Eu acho que um professor, ele tem um papel fundamental na vida do aluno. Ele pode transformar a vida do aluno, para o bem e para o mal. Então você sempre lembra de bons professores e de maus professores. E eu sou uma incentivadora dos meus alunos. Então eu lancei um desafio da gente começar a pesquisar, fazer pesquisa, e aí um grupo grande aceitou o meu desafio. E nós preparamos os trabalhos, nós iniciamos as pesquisas e nós escrevemos os trabalhos, nós tivemos 8 aceites. Então a gente saiu daqui com um micro-ônibus, os meninos foram comigo para o Rio de Janeiro, era um congresso internacional, primeiro dia só espanhol, e aí é diferente para eles, né? Porque assim, uma tarde inteira só de espanhol. Que sei. Sofreu comigo, né? Salud pesquisou comigo, é um dos meus pupilos, um rapaz brilhante. Uma honra ter ido no Politicom, foi maravilhoso. Foi, e agora o Politicom vem pra cá, né? Isso. Então esse ano ele já disse pra mim, professora, olha, eu vou estar no Politicom aqui. Então esse orgulho de ser assessor e trazer um congresso internacional para o Espírito Santo. É importante, né? Um voto de confiança que o meu presidente deu pra mim, né? Enfim, e vamos ter que tocar esse congresso. E a sua nova carreira de ser agora uma editora? Alegria e orgulho, né? Eu sou a editora-chefe agora da editora Emescan, editora que acabou de ser lançada. Nós vamos ter uma pegada muito diferente das outras editoras, porque a nossa editora é de cunho de responsabilidade social. Então, parte de todos os livros que vão ser comercializados pela editora vão ser revertidos para ações sociais, causas sociais. Essa é a minha pegada, eu sou uma mulher de responsabilidade social. Então, assim, calhar a possibilidade da gente vender livro, produzir livro e fazer responsabilidade social foi o melhor presente que eu ganhei esse ano, né? Fabiana, sorte para você na nova carreira. Obrigada. Continua tendo sorte, a boa professora que você é. Obrigada. E eu posso falar que é a boa amiga também, né? Isso, verdade. Gostaria que você olhasse para a câmera e desse o seu recado, papo universitário. Se eu posso dar uma dica para um aluno, não passe em branco na sua universidade. Você passa 4 anos aqui, as pessoas precisam te conhecer, se aproxime de professores que vão te dar oportunidades, agarre essas oportunidades, pesquise, procure congressos que você possa frequentar, leia livros, porque, vou contar um segredo, na sala dos professores a gente fala, fulano é muito bom, Beltrano é muito bom, essas são as pessoas que a gente indica fora para o mercado, essas são as pessoas que a gente quer ter perto da gente, então não passe em branco na sua universidade. Eu me lembro bem do Edgar falando de mim e dizia, a Fabiana é chata, ela é contestadora. E talvez seja por isso que ele tenha me escolhido, para me orientar e me escolhido para fazer a diferença na minha vida, me incentivando. Eu quero ser incentivadora dos meus alunos, mas depende do aluno. Não adianta eu incentivar e o aluno vir comigo. Pesquisa, dedica a sua carreira. Educação é o condicional transformador para a sua vida. Esse foi mais um Papo Universitário e você, aluno, trate de ouvir os conselhos da professora Fabiana, hein? Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração.
Avulso, nosso espaço de exibição de curtas, documentários e produções audiovisuais.